Paz do Senhor a todos. Boa noite. Irmãos, eu confesso que eu gosto demais de estar na presença do Senhor aqui e ter a oportunidade de fazer coisas para o Senhor. Ministrar é uma delas, apesar de eu não fazer tantas vezes isso aqui, mas eu gosto demais de estar aqui e ensinar o pouco que eu sei. Eu vi uma palavra uma vez que fala que ninguém sabe tanto que não possa aprender e não sabe tão pouco que não possa ensinar. Então eu espero que com o pouco que eu sei e que o Senhor me agraciou aqui, essa noite eu possa te ensinar alguma coisa. Tudo certo? Então quero abrir a palavra do Senhor com você, lá no livro, só um minutinho, livro de Lucas, tá? Amém? Será que pode me dar mais um pouquinho de retorno aqui? Está no máximo aí. Aleluia. Melhorou. Glória a Deus. Livro de Lucas, capítulo 10, versículo 25 ao versículo 37. Amém? Antes da gente começar a ler, eu quero convidar você a fechar os seus olhos mais uma vez. E vamos pedir ao Senhor para que essa palavra aqui, ela fale com você de uma maneira que você saia daqui, não do mesmo jeito que você entrou, mas que você possa sair daqui impactado. Parece clichê falar isso aqui. Mas há uns dias eu experimentei algo desse tipo. Eu vi uma palavra que eu já tinha visto várias vezes. E quando eu ouvi uma palavra de uma pessoa, ela entrou no meu coração, parecia uma flecha. Eu fiquei assim, gente, eu acho que é isso que Jesus está falando. E fazia muito tempo que eu não vi uma palavra daquele jeito para mim. Porque a palavra ela é viva, ela fala comigo de uma forma, fala com você de outra forma. Então vamos ler livro de Lucas, capítulo 10, versículo 25 ao 37. Todos acharam? Amém. Feche os seus olhos então, só para a gente fazer essa oração. Senhor, agradecemos ao Senhor pela oportunidade de estar na sua presença, ó Deus. Agradecemos ao Senhor porque o Senhor nos trouxe até esse lugar. Agradecemos, ó Deus, porque o Senhor tem nos abençoado, tem feito, ó Pai, o seu milagre sobre a nossa vida. Deus amado, e como forma de reverência, eu peço ao Senhor que essa noite o Senhor possa me usar para ser o instrumento do Senhor. Que o Senhor, Deus amado, possa abrir os ouvidos espirituais da tua igreja. Deus amado, que o Senhor possa, Deus amado, tirar qualquer escama dos olhos, Deus amado, dessas pessoas que estão aqui, dos olhos espirituais. Que o Senhor, Deus amado, possa preparar o coração delas como uma terra boa, para que a semente caia e possa gerar frutos para a honra e glória do teu nome, ó Deus. Faz, ó Pai, o milagre do Senhor nesta noite, em nome de Jesus. Amém? Repita comigo, amém. Aleluias. Palavra do Senhor, livro de Lucas, capítulo 10, versículo 25 ao 37. Está escrito o seguinte: certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a lê? Ele respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus: você respondeu corretamente. Faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? Olha para o irmão que está do seu lado e pergunta para ele: quem é o meu próximo? Será que você sabe quem é o seu próximo? Eu acredito que Jesus vai te falar essa noite. Em resposta, disse Jesus: um homem descia de Jerusalém para Jericó. Repita comigo: de Jerusalém para Jericó. Quando caiu nas mãos de salteadores ou assaltantes, estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Repita comigo: um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado, e assim também um levita. Repita comigo: um levita. Quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo.
Depois colocou-o sobre o seu animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: cuide dele. Quando eu voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Aí Jesus falando: qual destes 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? E o homem respondeu: aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei. Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. Amém? Quero convidar você a aplaudir a palavra do Senhor. Enquanto isso, você pode se assentar. Quando eu descobri o que eu vou tentar passar essa noite aqui, espero que eu consiga, eu fiquei impressionado. Não só eu, como a minha esposa também, que a gente estava conversando e a gente meio que descobriu isso junto. E aí, algumas coisas, pastor, pode soar um pouco estranho a princípio, mas no final elas vão se encaixar. Pode ficar tranquilo, não tem heresia aqui não, é só a palavra de Deus que a gente vai estar lendo essa noite. Amém? Para a gente entender esse texto, a gente tem que entender o contexto. Por que Jesus fez essa comparação usando um samaritano, um sacerdote e um levita? Quero tentar te explicar. Há muito tempo, os samaritanos e os judeus louvavam juntos. Eles eram irmãos de sangue, inclusive, da mesma descendência. E chegou um momento em que a gente tem vários tipos de brigas entre eles. Eles começam a divergir nas opiniões. Um pensa que deve ser de uma forma e o outro pensa que deve ser de outra forma. Um pensa que você deve adorar a Deus no alto do monte, no caso, os samaritanos, e os judeus acreditavam que Deus deveria ser adorado em Jerusalém. E aí começa uma briga. Um fala: não, mas a gente tem que subir no alto do monte, porque foi lá que Moisés recebeu a palavra de Deus, os 10 mandamentos, foi no alto do monte. E o pessoal: não, os judeus, a gente deve adorar em Jerusalém. Jerusalém é a cidade de Davi. E a palavra do Senhor fala que ele vai vir da descendência de Davi. E aí começou a briga. E qual que é o tema dessa palavra? Essa palavra hoje ela se chama quebrando protocolos. Porque muitas vezes a gente tem um certo tipo de protocolo. Tudo aquilo que a gente vai fazer, a gente tem um protocolo. Aqui no culto a gente tem. Vocês já perceberam? A gente chega, começa o louvor, termina o louvor, vem alguém que vai conduzir o culto, pega, faz a oração para o caderno, faz a oração para os dízimos, a gente entrega o dízimo, volta, dá os recados, chama a pessoa que vai ministrar, a maioria das vezes o pastor, termina, a gente faz a oração final e todo mundo vai para sua casa. E assim é no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade. Onde você estiver, provavelmente tem um protocolo. E muitas vezes, o que Deus quer é que você não siga o protocolo. Pode parecer estranho, e você vai ver isso aqui agora. Muitas vezes você tem que quebrar os protocolos, quebrar aquilo que você acredita que é verdade. Quebrar aquilo que todo mundo te ensinou um dia que deveria ser feito daquela forma. Então voltando aqui na palavra que eu estava falando, da divergência entre os judeus e os samaritanos, naquele tempo eles começaram a brigar por causa dessas coisas. E chegou um ponto em que um não aguentava olhar o outro. Um olhava para o outro e falava: maldito, aquele ali adora na montanha, não é o jeito certo de adorar. E o outro: maldito é aquele que está lá no meio dos judeus, aquele lá não é o jeito de adorar. E começou uma briga forte. E aqui eu quero contar uma historinha para vocês. Eu gosto muito de história porque ajuda a gente a entender aquilo que eu estou falando aqui. Certa vez tinha 2 senhoras. Não tão senhoras assim, mais ou menos. Não vou citar a idade aqui, porque senão o pessoal pode me bater se eu falar que alguma idade é senhora. Então eu não vou falar isso. Mas tinha 2 sentadas num banco, de uma cidadezinha do interior. As 2 não se conheciam, por mais que fosse uma cidade do interior. E aí a gente que é evangélico, crente, cristão, que a gente que acredita no Senhor, chega algum momento que você vai soltar uma palavra que alguém vai identificar e vai falar assim: esse é crente. Você tem um imã, o outro que é crente, ele vai te achar onde você estiver, pode ficar tranquilo. Não precisa tentar correr, não. Lá na Coca, às vezes, eu estou falando alguma coisa, de repente sai um misericórdia, um em nome de Jesus, e o pessoal já olha assim e já sabe. Graças a Deus. E aí uma soltou e a outra já pescou, olhou para ela e falou: ó, vejo que a senhora é crente. Ela falou: para a honra e glória do Senhor. E aí começou a conversa. E elas não se conheciam ainda. Aí ela olhando, um olhando para a outra, uma delas falou o seguinte: eu tenho até o dom da revelação. Sei até de qual igreja que a senhora é. E aí a outra olhou assim: é mesmo? Glória a Deus, qual igreja que eu sou? E aí aquela senhora que falou isso olhou para ela e falou o seguinte:
pela sua saia curta, pelos seus brincos e o tipo do seu cabelo, você é daquela igreja ali. A outra já ficou brava na hora, não falou nada, só levantou aqui igual gato, assim, ó, pronto para devolver a resposta. E falou, é verdade? É verdade. Mas fique sabendo, a senhora também, que eu tenho o dom da revelação. E ela falou, é mesmo? Eu sei qual igreja que a senhora é também. Ela, é? É. Pelo comprimento da sua saia, o tamanho do seu cabelo e o tamanho da sua língua, você é daquela lá de cima. E aí começou. Um olhou para a outra olhou para uma. A conversa foi mais ou menos desse nível. Na hora que terminou, uma falou paz do Senhor, a outra paz de Deus. Acabou a conversa. Nunca mais uma quis saber da outra. E o que é o sentido de eu estar contando isso aqui? Que às vezes, por causa de um relacionamento com outro irmão, um pouco mal começado, um pouco mal construído, onde a gente não leva aquilo que deveria ser levado a sério, aquilo que é o principal, que seria adorar a Deus, a gente prioriza os protocolos, a gente prioriza as coisas que a gente pensa que deve ser feito e deixa Deus lá embaixo. Então eu quero convidar você a quebrar os protocolos, colocar Deus lá em cima, independente. Se o protocolo manda você fazer A e Deus mandar você fazer B, faça o B. Faça o B. E Deus vai te honrar onde você estiver. Então naquele tempo, as mulheres samaritanas, por exemplo, se diferenciavam, usavam roupas diferentes para uma se diferenciar da outra, porque elas eram parecidas na face, elas eram descendentes do mesmo povo. Não é como a gente aqui, que se chega um chinês aqui na porta, você vai identificar, falar, ó, asiático, sei, olho puxadinho, é simples. Dependendo de uma pessoa da região da África, os ossos mais largos, um pouco mais negra, você vai identificar na hora. Mas lá não. Eles não conseguiam identificar, então eles utilizavam roupas, começaram a criar doutrinas diferentes um dos outros, porque um não queria ver a cara do outro, de maneira nenhuma, de maneira nenhuma. Chegava ao ponto, às vezes, quando você vê na Bíblia, que as pessoas apedrejavam umas às outras, lá era naquele tempo. Às vezes um judeu apedrejava um samaritano. Para você ter noção, eles não passavam nem pelo mesmo caminho, às vezes. Se o judeu andava nessa estrada, o samaritano fazia outro caminho ali. Porque eles não podiam encontrar um com o outro. Eles não gostavam de encontrar um com o outro. Para eles, um era maldito. O lado de cá pensava que o B era o maldito e o lado B pensava que o A era maldito. Por causa dos protocolos. Amém? Vocês estão conseguindo me entender? Só faz assim com a cabeça que eu vou conseguir entender. Dá um glória a Deus aí. Aleluias. O Senhor é bom. Então, dando seguimento aqui. Só para você entender. E aí, nessa palavra, quando esse homem chega para Jesus, esse perito na lei, pergunta para ele, e fala com ele dessa parábola, ele está falando muito mais do que simplesmente quem é o próximo. Porque esse homem, no primeiro versículo que a gente lê ali, o homem chega e fala, Jesus, o que eu devo fazer? Né? Como que eu devo seguir para eu ser salvo? E Jesus fala com ele, como você lê a lei? O que você tem que fazer? Ame a Deus, ame aquilo e outro, tudo aquilo que a gente já sabe. E ame o seu próximo. Jesus, é isso mesmo, tá fácil, é só fazer. E aí o homem que se dizia que sabia tudo, pensou, bom, isso é simples demais. Ele só fez uma pergunta, quem é o meu próximo? E aí Jesus fez toda essa parábola, usou um samaritano de propósito. Mas vamos lá, nessa história, essa parábola, o homem foi assaltado e ficou no chão, quase morto. E veio um sacerdote e passou do lado dele. Passou por lado, como diz a palavra ali. E não parou. E aí eu quero colocar uma dúvida na sua cabeça. Por que o sacerdote não parou? Você já parou para se perguntar? Porque às vezes a gente só quer chegar na parte do samaritano. O samaritano chegou e ajudou, quebrou o protocolo. Simples, é fácil. Mas por que o sacerdote não ajudou? Não se assuste, pastor. Mas provavelmente aquele sacerdote estava seguindo as leis de Deus. E ele não parou por causa disso. Ele deixou um homem quase morto lá. Aí você pode estar olhando para mim, nossa, o Kennedy está doido. Ele está falando que o homem que estava seguindo a lei de Deus deixou o homem no chão, quase morrendo, sendo que a pessoa mais importante é o próximo, depois do nosso Deus. É isso mesmo. Naquele tempo, um sacerdote, quando ele estava exercendo o sacerdócio, ele tinha que se manter puro. Ele não poderia ter relações sexuais. Ele não poderia encostar em pessoas mortas, né? Em corpo morto. Ele não poderia encostar em sangue. Provavelmente aquele homem estava ensanguentado. E
Pode ser que ele até desejou do coração dele chegar e ajudar o homem, mas não ajudou. E aí eu trago uma reflexão para a gente. Será que a gente está priorizando os nossos protocolos? Ou será que a gente está priorizando o nosso próximo, o nosso irmão? Será que a gente está priorizando a Deus? Porque aquele homem decidiu seguir o caminho dele. Não parou para ajudar. O que será que a gente está fazendo no nosso trabalho? Quando a gente chega num lugar, igual eu trabalho numa empresa onde a gente é meio que, entre aspas, a gente não pode ficar falando muito de religião. A gente não pode ficar parando, vamos fazer uma oração e não sei o que. Chega um momento ali, quando acontece algum fato mais trágico, que as pessoas se rendem, não tem jeito. Chega, vamos fazer uma oração. Fulano, você faz uma oração pra gente, por favor? Aí faz, todo mundo de acordo, não tem problema. Mas é complicado. E o que será que a gente está fazendo no seu trabalho? Será que você está pregando a palavra de Deus ou você está seguindo o protocolo? Será que você só está trabalhando? Amém? A segunda pessoa que passou naquele lugar foi o levita. E o levita também, que servia a Deus, não parou. E por que será que o levita não parou? Se pergunte aí, só para dar um nó na sua cabeça. E agora, isso aqui provavelmente não deve acontecer na nossa igreja, pastor. Provavelmente não tem isso aqui. Se você parar no mapa e pegar essa estrada e você analisar no mapa, na minha Bíblia eu tenho. Ela é uma estrada que ela é reta, praticamente reta. Poucas curvas. Poucas curvas. E é uma descida, o trajeto que esse homem vinha fazendo. Pode ser, estou supondo, pode ser que o sacerdote passou e o levita que vinha lá atrás pode ter visto aquela cena. E o que ele pensou? Bom, se o sacerdote, que é o sacerdote, não parou, por que eu vou parar? Ele está fazendo o papel dele, eu vou seguir ele. Ele é que é o homem da lei, ele que conhece aquilo que Deus sabe. Será que a gente está fazendo dessa forma? Você já viu quando você vai chamar a atenção de uma pessoa e a primeira coisa que ela fala é: ah, mas o fulano de tal também faz, por que eu não posso fazer? E aí eu te pergunto, você está fazendo algo errado porque o outro faz? Eu acho que a gente está fazendo um pouco errado. Se a gente está justificando o nosso erro com o erro do outro. A gente não pode justificar o nosso erro com o erro do outro. A gente tem que priorizar o Senhor. Isso é muito triste, às vezes a gente chamar as pessoas. Aqui na igreja eu brinquei com o pastor que não tem. Mas a gente sabe que tem, em todo lugar tem. Quando uma pessoa, provavelmente o pastor aconselha pessoas todos os dias. No dia que ele não aconselha, ele deve dar glória a Deus para ele descansar um minuto. Mas toda vez que ele vai questionar alguém, após que metade, falou, pastor, tal, fala meia hora. E quando ele vai exortar, a pessoa fala, ó, não faz isso. E a pessoa fala, mas o fulano que está lá na frente da igreja faz. É triste, não é? Eu fico imaginando Jesus olhando para a pessoa e pensando nessa história aqui agora. Fala, não aprendeu nada. Não aprendeu nada do que eu ensinei. Porque às vezes a gente está desse jeito, a gente não aprendeu nada do que Jesus ensinou. Então, vamos seguir para o próximo. Então o sacerdote não parou, o levita não parou, e vem o samaritano. E o interessante, que vocês lembram que no início eu falei, que às vezes eles passavam, os samaritanos e os judeus passavam até por caminhos diferentes, porque eles não aguentavam encontrar um ou outro. Provavelmente aquele samaritano não estava passando pelo mesmo caminho, porque na palavra não fala que é o mesmo caminho. Provavelmente você não prestou atenção nisso, mas depois você lê com calma. Não fala que ele andava pelo mesmo caminho. Fala que ele passava por aquele lugar, por aquela região. Algo do tipo vai estar na sua Bíblia. Mas no mesmo caminho era só o sacerdote. Eu imagino que talvez aquele samaritano estivesse passando num lugar um pouco mais alto, longe dos judeus, porque ele não queria saber dos judeus. E os judeus não queriam saber dele, corria o risco de ser apedrejado. E quando ele viu o homem caído na outra estrada, o que ele fez? Ele desceu. Deixou os protocolos de lado. Os judeus não eram certos, mas o samaritano é que fez aquilo que era certo naquele momento, quebrando os protocolos. E é isso que a gente tem que fazer. Ele chegou naquele homem, levantou ele, enfaixou as feridas, colocou óleo na ferida, colocou o vinho, cuidou daquele homem. E a palavra fala que ele colocou aquele homem no seu animal e levou para uma hospedaria. Agora, num sentido figurado, eu quero convidar você a imaginar o que era aquela hospedaria. A hospedaria naquele tempo era um lugar
onde ficavam vários tipos de pessoas. Vários tipos. Tinha rico, tinha pobre, sei lá, tinha branco, amarelo, azul, preto. Todo tipo de pessoa que você imaginar estava ali naquele lugar. E aquele homem que estava no chão, que provavelmente era um judeu, porque ele passava nas estradas dos judeus, provavelmente ele era um judeu, não sei. Ele teve que ficar naquela hospedaria, depois que aquele samaritano salvou ele. Eu imagino aquela hospedaria, pastor, que eu vi essa palavra esses dias, que aquela hospedaria, ela era, a gente pode interpretar ela como uma igreja. Que às vezes a pessoa que te salva, Jesus, quando ele chega próximo de você e te salva, estende a mão dele, ele não vai te levar para casa no mesmo instante. Ele vai deixar você na hospedaria. E aqui é a hospedaria. E às vezes você está olhando para o irmão que está do seu lado e pensando, esse irmão aqui ele tem que ser perfeito, porque ele toca no louvor. Esse irmão aqui, ele é o diácono, ele tem que ser perfeito, porque ele é o diácono. O pastor então nem se fala, ele tem que ser quase Deus. Tem que diferenciar ele de Deus é só o nome. Às vezes a gente não fala, mas a gente está pensando desse jeito. A gente pensa que se você chegar na casa do pastor, tudo o que ele fizer exatamente do jeito que Deus faria. Ele e Jesus é quase a mesma coisa. Você não fala, mas seu subconsciente está te falando isso. Mas eu quero te falar uma coisa. Nosso pastor erra muito. Nossos diáconos erram muito. Os nossos levitas erram muito. Todos os irmãos erram muito. Os pastores que você vê na televisão, às vezes vocês gostam, não sei. Marco Feliciano, Silas Malafaia, Pastor Lucinho. Todos eles, pode ter certeza, eles erram demais. Se eles não errassem, o Senhor já tinha feito assim, ó, pode vir. Você está melhor do que eu, vamos ficar aqui em cima junto comigo. Porque ficar embaixo não é fácil, só Jesus. Então quando você olhar para o irmão que está do seu lado e no dia que ele falhar, não justifica o seu erro com o erro dele. Apenas faça a sua parte. Apenas corrija aquilo que você deve corrigir. Porque muitas vezes a gente não quer corrigir, a gente só quer justificar. E justificar não resolve nada, não salva ninguém. Amém? Aleluia. Dando continuidade na palavra, irmãos. Eu quero convidar você a ler uma segunda palavra agora comigo. Abra o seu livro, sua Bíblia, no livro de João, capítulo 4, versículo 1 ao 26. João capítulo 4, 1 ao 26. Amém? A palavra do Senhor está escrito o seguinte: os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João, embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judeia e voltou uma vez mais a Galileia. Era-lhe necessário passar por Samaria. Ó, Samaria aí de novo. Era necessário passar por Samaria. Assim chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali um poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe respondeu: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. Disse a mulher: o Senhor não tem com que tirar água e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como os seus filhos e seu gado? Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar pela vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, dê-me dessa água para que eu não precise mais, para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Ele lhe respondeu: vá, chame o seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela.
Disse-lhe Jesus: você falou corretamente dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com quem está agora, com quem você vive, não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Disse a mulher: Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou: creia em mim, mulher, está próxima a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem, em espírito e em verdade. Disse a mulher: eu sei que o Messias, chamado Cristo, está por vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. É só até aí, depois de ler esse longo texto. E aí eu quero levar você a refletir mais uma vez. Jesus saiu de uma cidade e estava indo para outra cidade. Ele fala que ele passou por dentro de Samaria, a terra onde os discípulos dele consideravam aquelas pessoas, os samaritanos, impuros. Consideravam aquele povo um povo que não seguia a Deus da forma que deveria ser seguido. E aí eu fico imaginando, quando eles saíram da cidade, provavelmente quando eles estavam passando na porta da cidade, onde o caminho ali provavelmente deve que tinha uma bifurcação, todo o caminho ele nunca acaba, ele vai virar para um outro lado. Deve que tinha uma estrada para circular a cidade e uma para você passar no meio. Porque nem todo mundo queria passar na cidade, principalmente os judeus. Você acha que se eles não passavam nem na mesma estrada, eles vão passar dentro da cidade, que eles acreditavam que o povo era maldito? De jeito nenhum. E vinham os 12 discípulos e Jesus. Quando eles chegaram na porta da cidade, provavelmente os discípulos já fizeram no modo automático. Ó. Aqui dá a volta na cidade, aqui entra na cidade. Os discípulos, sem perguntar para Jesus, começaram. E de repente eles... Pai, cadê Jesus? Olha para trás, Jesus sumiu. Não pode ser. Jesus entrou nessa cidade aí? Esses adoradores de montanha? E eles têm que voltar. E eles têm 2 opções ali. Ou eles vão e seguem Jesus e entram no meio do povo que eles acreditavam que eram impuros. Ou eles dão a volta correndo para tentar encontrar com ele do outro lado. O que eles resolvem fazer? Eles seguem Jesus. Chega Jesus na beira daquele poço, para, senta, porque a Bíblia fala que ele estava cansado. Jesus cansado é algo atípico, porque Jesus jejuou 40 dias e 40 noites e venceu o diabo ainda. Imagina se ele tivesse normal. Mas Jesus estava cansado, diz o texto. Chegou e sentou. E eu fico imaginando aquele momento que eles chegam ali. Sabe o que acontece? Os judeus, provavelmente os 12 discípulos, eles cresceram ouvindo falar daquele poço. Porque aquele poço ficava ali na região de Samaria. Não era a região dos judeus. Os pais deles provavelmente iriam contando para eles, porque na região lá do judaísmo, né? O pessoal, eles têm isso, eles não leem só a Torá. Eles ensinam, eles têm os ensinamentos falados, além da Torá. E eles vão falando e ensinando. E provavelmente essa história desse poço de Jacó estava lá. Do Velho Testamento a gente não vê falar do poço de Jacó, a gente vê falar só no Novo Testamento. E aí eu fico imaginando os 12 discípulos ali fazendo a volta no poço para ver. Nossa, eu cresci, ó, quando eu tinha 5 anos de idade, minha mãe já me contava desse poço. E eu nunca vi esse poço na minha vida, a primeira vez que eu tô aqui. Para quem não sabe, esse poço existe ainda hoje, eu vi um vídeo dele. Um dia eu vou lá, se Deus quiser. E o poço está lá, da mesma forma que ele foi construído. Eu imagino os 12 discípulos dando a volta e falando: foi aqui, ó, que o nosso pai cavou um dia e Deus deu água para ele. Eu fico imaginando um olhando para o outro com os olhos cheios de lágrimas, porque é por causa de uma briga, de uma divergência, eles nunca tiveram a oportunidade de poder chegar lá e contemplar uma coisa que Deus fez através de um filho. Você já parou para prestar atenção que às vezes você pode estar perdendo algo muito grande? Está perdendo uma parte de você, uma parte da sua história, porque você está divergindo daquilo que você acha do irmão, e você está achando que o seu pensamento é mais importante do que a comunhão que você deveria ter com ele. Hoje aqui, antes do louvor, o Jean deu uma palavra para a gente aqui abençoada. Palavra sobre relacionamento entre irmãos. Foi uma bênção.
Nosso louvor, não sei se vocês sentiram da mesma forma que eu, mas essa palavra edificou a mim, edificou o próprio Jean, o Marlinho, o Adaí, a Dil. Porque se a gente deixar de amar o nosso próximo, de estar junto com ele, a gente está perdendo muito. A gente pode perder parte da nossa história. E ali estavam os discípulos, os 12, em volta daquele poço. Provavelmente desse tipo que eu falei. E aí eles resolvem não, provavelmente Jesus falou para eles ir até a cidade comprar alguma coisa para comer. Era meio-dia. E eles tinham que ir na cidade dos samaritanos, comprar comida lá, porque era aquela cidade que eles estavam. E seguiram. Enquanto Jesus estava sentado à beira do caminho, chegou uma mulher. E eu te faço uma pergunta, por que essa mulher, ela estava naquele poço, naquele horário, meio-dia, a hora que o sol está rachando o coco, a hora que o sol está estralando, vamos dizer assim. Porque naquele tempo, o pessoal tinha costume de buscar água naquele poço, na parte mais cedo do dia, ou mais à tarde. Porque eles não iam ficar pegando água na parte que o sol está mais quente, iriam evitar isso. Só que aquela mulher não, ela deixou para pegar água naquele horário. Se você perceber, depois Jesus fala com aquela mulher que ela já teve 5 maridos, e aquele que ela estava não era dela. Possivelmente aquela mulher era uma adúltera naquela cidade. E ela sabia que ser adúltera naquele tempo corriam vários riscos, como por exemplo ser apedrejada. Você lembra daquela passagem da Bíblia que fala quando a mulher está para ser apedrejada, o pessoal vem e pergunta para Jesus, Jesus, o que a gente faz? A gente segue a lei, a gente apedreja, não apedreja? Como é que funciona aqui agora, esse momento? E Jesus fala, aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Você lembra disso? Então corria o risco disso acontecer, se aquela mulher realmente fosse adúltera. E ela foi naquele momento. E você acha que Jesus foi ali naquele lugar à toa? Ele passou no meio de Samaria, à toa? De jeito nenhum. Jesus foi ali porque ele sabia que alguém ia encontrar com ele. E ele tinha marcado o encontro. A pessoa não sabia, mas ele sabia. Queria te falar que o que vai acontecer na sua vida durante essa semana, o Senhor já sabe. E talvez você tenha um encontro com ele marcado daqui a 1 mês. Talvez aqui, talvez no monte. Talvez você tenha um encontro daqui a 1 semana. Não sei aonde, talvez no seu trabalho. Alguém vai chegar e vai te dar uma palavra que você vai sair de lá até elétrico. O Marlinho hoje estava elétrico aqui. Se encostar no homem ali, você toma choque. Ele está, graças a Deus, cheio do poder. Então não tem lugar. Quando Jesus marcar um encontro com você, ele vai te encontrar. Você querendo ou não. Pode ficar tranquilo. Dando seguimento na história, aquela mulher chega e Jesus pede água para ela. E começa aquele diálogo. Um homem judeu com uma mulher samaritana. E durante aquela conversa, chegam os discípulos de Jesus e olham. E fica, meu Deus, esse homem aí, a gente não sabe se ele é Deus mesmo, o que é que ele está fazendo. Ele está fazendo um negócio todo ao contrário. A lei manda a gente ir para um lado e ele está indo para o outro. Isso não está fazendo muito sentido na minha cabeça. Mas Jesus, ele não segue os protocolos, ele segue aquilo que Deus manda. Ele segue. Ele sendo Deus, ele sabe o que tem que ser feito. E aí Jesus prega para aquela mulher, e de adúltera, aquela mulher passa a ser uma das maiores missionárias daquele tempo. Porque ela vai para a cidade gritando que possivelmente encontrou o Messias, e todos aquele povo daquela cidade voltam para ver Jesus. E ele fica naquela cidade por 2 dias, e ele ensina. E o povo volta para ela depois daquilo e fala, agora nós cremos. Não só porque você falou aquilo que ele revelou sobre a sua vida, mas porque nós mesmos vimos aquilo que ele pode fazer. Então Deus transformou a vida daquela mulher. E agora voltando, eu quero fazer uma ligação entre as 2 histórias. A gente falou entre o bom samaritano e a gente falou agora dessa segunda história. Primeiro, quando aquele perito da lei perguntou para Jesus, Jesus deu para ele uma parábola. Já percebeu que Jesus, ele gosta muito de parábola? Fico pensando que Jesus é tipo um psicólogo. Porque quando você faz uma pergunta para ele, ele te dá outra. Ele provavelmente não vai dar uma resposta. Você já viu Jesus respondendo a pessoa, tipo assim, Jesus, o que eu tenho que fazer para eu ser mais cheio de Deus? E ele falar, faça A. Não. Ele devolve com uma outra pergunta ou uma parábola. O que eu entendo com isso? A gente já sabe o que tem que ser feito. Você só tem que deixar alguém te perguntar de novo. Já parou para prestar atenção? Quando você está querendo fazer alguma coisa, você fica, ai meu Deus, eu acho que isso é errado, eu acho que isso é errado, eu acho que isso é errado. Você senta com o pastor, pastor, eu estou querendo fazer A, B, C, D aqui e tal, não sei o quê. O que o senhor acha? Aí você já, na sua cabeça você já está desse jeito. Ah meu Deus, em nome de Jesus ele fala para eu fazer A, porque eu sei que B não é certo.
Já percebeu que a gente é desse jeito? Quando você tem que tomar uma decisão, que você está diante de Deus, oh Deus, isso é certo ou isso é errado? Não precisa perguntar, você já sabe. E Jesus, ele sempre faz você mesmo achar o caminho. Pode ir tranquilo que você vai achar o caminho. Jesus faz isso. Então, quando aquele homem perguntou, Jesus ensinou para ele o que deveria ser feito. E ele nos dá uma lição. Ele ensinou para aquele homem como deveria agir através de uma parábola. Depois ele mesmo fez aquilo que estava escrito na parábola. Aquela mulher não estava caída fisicamente no chão, quase morta, igual aquele outro homem. Mas a moral dela provavelmente não existia. Era uma mulher que provavelmente estava ali e ninguém dava ideia para ela. 5 maridos naquele tempo. E ainda estava com um que não era o dela. O que Jesus fez? Ele restaurou a vida dela. Transformou ela de uma pessoa que não tinha crédito naquele lugar em uma das maiores missionárias daquele tempo. Então Jesus nos ensina que quando você ensinar alguma coisa para alguém, vá você mesmo e faça. Não só ensine. Tem aquelas pessoas, como que é a frase? Faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço, né? O pessoal fala por aí. Tem gente que é desse jeito. O que eu tenho que fazer? Vai lá naquele monte, sobe, você ora 3 dias direto, sem comer, sem beber, você desce, toca na cabeça do irmão que está aqui do lado. Mas você vai comigo? Não. Vai você sei que está querendo. Vai lá, é isso aí que tem que fazer. A fórmula do sucesso todo mundo sabe. O que você tem que fazer para você ficar rico de dinheiro? Todo mundo aqui sabe. Acordar cedo, vou trabalhar, vou estudar, fazer A, fazer B, fazer C. E quantos estão fazendo? Fazer uma coisa, falar é outra coisa, completamente diferente. Então eu aprendi com Jesus nessa palavra, que você tem que falar e você tem que fazer. E eu fico pensando, porque muitas vezes a gente não segue a Deus, porque a gente tem medo de quebrar esses protocolos que a gente sabe que não existe, que não é o certo. Tem uma outra história que eu contei aqui uma vez, tem muito tempo já, talvez ninguém estivesse aqui, eu acho que o pastor estava. É uma história que é o seguinte: vi um homem num carro numa estrada, e o carro dele quebrou. A roda lá estragou. E o que ele precisava? De um macaco. Aquele macaco mecânico para poder levantar o carro, para poder trocar a roda do carro dele. Só quando ele abriu o porta-mala, para a infelicidade dele, não tinha um macaco. Ele tinha esquecido o miserável do macaco na casa dele, no meio da estrada deserta. E aí ele olhou para o lado, o que eu vou fazer? E chegou no fundo lá, uma casinha parada no meio do nada. Eu, nossa, tem que andar até aquele lugar para ver se o homem tem um macaco, para poder me emprestar. Ele falou, não tem alternativa, vou ir, né, lógico. E começou o homem a andar. Enquanto a gente está com a cabeça vazia, a gente pensa umas coisas meio estranhas. E foi o que aconteceu com aquele homem. Ele falou, meu Deus do céu, se eu chegar lá, será que o pessoal vai ter um macaco para me emprestar? Eu estou andando isso tudo à toa. Será que se eu chegar lá e tiver um macaco, será que eles vão me emprestar? Eles não me conhecem. Ou será que se eu chegar lá eles não vão querer me emprestar? Eles até têm um macaco, mas eles vão querer me cobrar e eu não tenho dinheiro. E foi assim, o homem pensando, o que eu vou fazer, gente, com esse macaco? Eu vou chegar lá, esse povo não vai ter esse negócio. Criando ideia. Depois que ele passou um tempão que ele estava andando, ele chegou e bateu na porta. O pessoal veio e abriu. Na hora que abriu, ele olhou para a pessoa, levantou a mão e falou, quer saber? Fica com o seu macaco. Deu as costas e foi embora. E às vezes a gente está desse jeito. A gente está criando um monte de ideia. A gente está pensando que deve ser feito de uma forma só no nosso pensamento. A gente sabe o que deve ser feito. A gente está criando um monte de coisas, um monte de pensamentos que não é o correto. E quando alguém vem falar alguma coisa, você já criou uma ideia nada a ver. Você nem parou para pensar realmente. Ver se faz sentido, ver se é da vontade de Deus. A gente tira umas conclusões sem sentido. Então faça aquilo que Deus está mandando. Faça aquilo que o Senhor tem te direcionado. E aí só para a gente basicamente finalizar aqui. O segundo ensinamento que eu tirei dessas duas histórias é que todo mundo precisa ser ajudado. E todo mundo precisa de ajuda. Naquela estrada, quando descia o bom samaritano, provavelmente o homem que estava caído era um judeu, porque eles estavam na estrada dos judeus. E agora quem precisava de uma ajuda era uma samaritana. Na outra história, quem ajuda é o samaritano. Nessa história, quem ajuda é um judeu. E um ajudando o outro. Quero falar com você que você tem o dever de ajudar o próximo. É um dever. Na nossa lei está escrito isso, eu estudo direito. Você tem o dever de ajudar o outro quando ele precisa. Você não sabe, mas está na lei. Se você passar no lugar e ver uma pessoa caída no chão lá, você tem o dever de ajudar ela. E aqui é da mesma forma.
Se você vê um católico passando uma dificuldade, você tem o dever de ajudar ele. Se você vê um assembleiano, tem o dever. Se você vê um macumbeiro, você tem o dever. Candomblé, tem o dever. Você deve ajudar. Pensa no que Jesus faria. Você acha que se Jesus passasse e tivesse uma pessoa de uma religião completamente diferente, que ele considerava maldito, caído no chão, você acha que ele ia deixar aquela pessoa lá? De maneira nenhuma. Aquela pessoa ainda ia sair convertida, porque ele ia ser o primeiro a dar o exemplo, o primeiro a fazer. E aí, só voltando um pouco na história do bom samaritano, para a gente não esquecer, quando Jesus termina de contar aquela história, a parábola, ele faz a pergunta para o homem. Vamos ler novamente, bem rápido, só para a gente entender melhor. Lucas, capítulo 10, versículo 36 e 37 somente. Lucas 10, 36 e 37. Quando Jesus terminou de contar a parábola, ele falou o seguinte: qual desses três você acha que foi o próximo daquele homem que caiu nas mãos dos assaltantes? O sacerdote, o levita ou o samaritano? E Jesus devolveu a pergunta para ele. Se você parar para prestar atenção, quando aquele homem chega para perguntar para Jesus quem é o próximo dele, ele pergunta como se ele estivesse acima. Quem é Jesus que eu tenho que ajudar? Quem é que eu tenho que fazer esse favor? Falei, quem que eu tenho que fazer o cheque aqui que eu vou tirar agora e tá tudo certo, tá tudo quitado. E quando Jesus devolve a pergunta para ele, Jesus faz o inverso. Jesus pergunta para ele: quem é o próximo daquele homem que estava caído no chão? Ele não perguntou quem era o próximo do samaritano, que o samaritano deveria ajudar. Quem era o próximo daquele caído no chão? Às vezes a gente pensa que a gente sabe tudo, que a gente sabe todas as coisas. E com isso Jesus quis dizer para aquele homem o seguinte: você está pensando que você precisa ajudar alguém? Que alguém precisa da sua ajuda? Quem precisa de ajuda é você. Será que a gente está desse jeito essa noite? Às vezes você está precisando de ajuda e você está pensando que você tem que ajudar alguém. Eu já tive nessa condição. Às vezes de parar para conversar com uma pessoa, nossa, a pessoa está precisando de ajuda. Na hora que eu saio de lá, a pessoa falou tanta coisa comigo, eu penso que eu estou precisando de ajuda. E essa é a palavra. Jesus está te falando essa noite: quem precisa de ajuda é você. Não pense que você sabe todas as coisas. Tem gente que tenta enjaular Deus dentro do conhecimento dele. Pensa que Deus é da forma que ele pensa ser. Deus sabe todas as coisas. Deus é infinito. Ele é antes do início e depois do fim. Ele não se enquadra no nosso tempo. Quando você fala Deus vem desde o início, não, ele era antes do início. Ele fez o início e ele vai fazer o fim. E ele vai estar nos dois momentos. Deus é infinito. Amém? E por que eu estou contando essas duas histórias para a igreja? Contei para minha esposa, comecei a contar para o pastor esses dias e não terminei. Na Coca-Cola, a gente tinha um gerente lá que ele já era muito abençoado, sabia muito da palavra de Deus. Inclusive, eu e minha esposa já fizemos evangelismo com ele na rua, foi uma bênção. Pensa num homem que, ele mesmo fala, é sangue no olho. O que tiver de fazer, ele faz. Se precisar fazer evangelismo, ele faz. Se precisar fazer vigília, 10 dias direto, ele faz. Não duvida não que ele faz, eu conheço. Ele faz. E na Coca-Cola, ele tem um irmão. E esse irmão dele também era gerente de outro lugar. E ele saiu, foi convidado para cuidar de uma outra unidade lá. E foi fazer a gestão dessa unidade. E o irmão dele chegou. Pensei, será que esse irmão dele é crente? Será que não é? Como é que o homem é? Vocês não imaginam o que aquele homem fala. Ele chegou no primeiro dia que ele começou a conversar com a gente, assim, ó, parece que ele pegou. Quando eu falei da flecha no meu coração, parece que ele pegou uma flecha certinho e mirou bem no meio. O negócio atravessou eu, que até hoje eu não consegui entender o que aquele homem falou comigo. E com todo mundo que está ali. Na Coca-Cola, igual eu falei, a gente não tem um protocolo de que a gente não pode ficar muito induzindo as pessoas, fazendo oração. Esse tipo de coisa, de religião lá dentro, né? Que o pessoal coloca. E aquele homem é gerente. Um dos gerentes, nível gerencial mais altos da empresa. Aquele homem trabalhou na Itália pela Coca-Cola, trabalhou no México, trabalhou na Argentina. Ele é um dos mais respeitados. Onde ele passa, a inteligência do homem, a gente fica admirado. E ele chegou um dia na sala e tinha um rapaz lá de uma transportadora que faz entrega pela Coca-Cola. E ele chamou aquele homem. E o homem parou perto dele e ele falou assim: aqui, como é que está seu resultado?
Está entregando? E a gente pensando que ele ia dar só uma chamada na pessoa para ver se está bom. Aquela cobrança de empresa normal. Tá bom? Estamos seguindo, estamos fazendo, vai melhorar, não sei o que. Já com medo dele, né? Não sei o que, vai fazer isso, vou fazer aquilo, nosso resultado vai atingir, não sei o que, 99 pontos, não sei o que. Na empresa é só número, você sabe. E ele está assim, ô guerreiro, você tem que fazer o melhor. Você tem que fazer o melhor. E o cara, não, nós estamos fazendo o melhor. A gente acorda todo dia, a gente faz o melhor. Nossa empresa é a melhor, e que não sei o que, e aquilo outro. E ele foi e perguntou pro rapaz, a pergunta-chave. E por que você tem que fazer o melhor? Para quem que você tem que fazer o melhor? Nós temos que fazer o melhor para Coca-Cola. Nós temos que ser, porque nós vamos fazer, nós vamos entregar. Vamos fazer chover, vai fazer secar, vai fazer tudo aqui neste lugar. E não, você não entendeu a pergunta. Para quem que você tem que fazer o melhor? E aquele cara, pelo que a gente conversa com ele, ele nunca chegou perto de Jesus. Não, então, não sei o que. Ficou sem entender, e aí nós assim do lado, eu falei, não é possível que esse homem está fazendo isso aqui, no meio de um monte de gente, todo mundo do nada. Ele falou, seu guerreiro, você tem que fazer o melhor para Deus. Na sua casa, quando você estiver fazendo um café, você faz o melhor café, porque você faz para Deus. Quando você estiver dirigindo, você dirige da melhor maneira, porque você faz o melhor para Deus. Quando você estiver conversando com o irmão, você for dar para ele uma palavra, você dá a melhor palavra, porque você faz para Deus. A todo tempo, faça o melhor, porque você faz para Deus. Não faça o melhor porque a gente está te cobrando, não. Isso aqui é meu papel fazer isso. Faça o melhor porque você faz para Deus. Aí ele falou que a gente já é abençoado. E eu fiquei prestando atenção naquela palavra. Eu falei, gente, esse cara é mais doido do que eu imaginava. E ele está assim, nós já somos abençoados. A gente já tem tudo. O conhecimento. A gente já tem inteligência. Deus já deu a capacidade para a gente correr atrás. Então só faça o melhor. Busque ser o melhor. Será que a gente está fazendo o melhor no nosso dia a dia? Aqui na igreja, será que nós, levitas, estamos fazendo o nosso melhor? E o nosso melhor eu digo em tudo. Se a gente vai tocar uma música, a gente vai tocar da melhor maneira possível. E a gente esconde atrás de algumas coisas. Ah, não, o importante é a unção. O importante é a unção, mas a gente tem que fazer a melhor música, o melhor louvor, com a melhor técnica disponível. Se a gente tiver condição, com o melhor instrumento disponível. O pastor tem que chegar aqui e tem que dar a melhor palavra. Porque Deus falou que é dessa forma. Jesus fazia sempre o melhor. Jesus nunca, eu estou com preguiça hoje eu vou abençoar só um. Não. Se aparecesse 1000 e ele tivesse condição de abençoar 1000, ele abençoaria os 1000. E é assim que a gente tem que ser. E lá na Coca-Cola, aquele homem, depois dessa palavra, e todo mundo assim, ó, sem entender nada. Gente que nunca foi na igreja nem nada, ficou prestando atenção. Ele falou com o rapaz, quero fazer uma oração pela sua vida. Fecha o seu olho que eu vou fazer aqui agora. Todo mundo olhando, falei, agora. Acabou mesmo, vai batizar aqui hoje. Começou. Deus abençoe a vida do guerreiro, do não sei o que. Papai, oração em cima do homem. Terminou, aquele homem saiu de lá até tonto. Eu acho que ele está pensando na palavra até hoje. E eu fiquei pensando. Ele já deu várias palavras pra gente lá. Várias palavras. Um dia ele conversou com a gente 1 hora direto. Eu e mais 2. No mesmo tempo que ele falava do resultado da empresa, ele ensinava como que Harvard, faculdade, universidade de Harvard trabalha. Ele entrava na palavra de Deus. Ele voltava e ele saía. Terminou a palavra dele, uma pregação. Todo mundo calado. Eu e os outros 2. Olhando para frente, eu pensei, nossa, eu não sei nada mesmo dessa vida. E ele olhou assim, para um lado, que ele falou, guerreiro, ó a humildade. Na hora que ele terminou, eu estou chegando agora na empresa, eu vou aprender muita coisa com vocês. Vocês me ensinando, nós vamos ficar fera nesse lugar aqui, nós vamos fazer tudo e tal. Deu tchau e foi embora. Só que eu olhei para o lado, o menino que estava do meu lado, ele olhou para mim. Ele falou, cara, eu quase chorei aqui. Ué. Eu falei, pois é, somos 2, que eu também. E o outro lá já estava com o olho cheio d'água também. Eu falei, gente, não é possível. E eu contei essa história dessa mulher samaritana, de João capítulo 4. Porque no dia que ele me deu aquela palavra, eu queria sair dali e pregar para todo mundo que eu visse na minha frente. Qualquer um que tivesse na minha frente. Eu ia parar e ele falou, você mesmo, vem cá. E a primeira pessoa que eu achei foi minha esposa. Eu falei com ela, eu sei que eu vou pregar hoje. E fui contando tudo que tinha acontecido naquele lugar. Ele, não é possível que esse homem está falando, que essa palavra que ele está falando é outra, só pode, que eu nunca entendi esse negócio desse jeito. E às vezes o que a gente precisa é entender a palavra, é correr atrás do conhecimento. E às vezes você se limita a entender o que está aqui superficialmente. Deus não quer nada superficial. Superficial basta
A gente aqui no dia a dia, de todas as coisas, tudo você tem que saber um pouco mais ou menos, tem que saber um pouco da lei de trânsito, tem que saber um pouco de não sei o quê. Não, quando se tratar de Deus, entenda no contexto. Entenda a origem da Bíblia. Entenda o que foi escrito naquele tempo, por que foi escrito daquela forma. É muito importante isso. Poxa, quer ver um exemplo? Se passar 2000 anos e uma pessoa pegar o seu celular hoje, e a pessoa vê lá alguns ditados que a gente faz por aí. Como antigamente tinha um ditado que a gente falava aqui, ditado Ebenezer, era trincou. É tipo, fechou, é isso aí, valeu? Passa 2000 anos, uma pessoa pegar o seu celular dos dias de hoje, ver você falando a seguinte frase: ô fulano de tal, como é que foi lá? Trincou? Trincou. Naquele tempo eles só vão ver a tradução, não vão entender nada do que está escrito. Está escrito, a gente que está no dia de hoje entende. Que fechou, é isso mesmo? Tudo legal, bacana? Agora, daqui 2000 anos, se uma pessoa pegar seu celular, não vai fazer noção do que significa o trincou. Ele tem que estudar história, tem que entender como que era o povo desse tempo, como que a gente se vestia, como que a gente falava. Então, quando você for pesquisar alguma coisa, quando algo se tratando da Bíblia, busque a fundo, procure entender, porque Deus tem muito para falar com a gente tem muito para aprender com esse pessoal. Amém? Quero convidar você a se colocar sobre seus pés. Eu creio que Jesus, ele quer falar muito com você ainda, nessa oração que a gente vai fazer aqui agora. Então, mantenha os seus olhos fechados. E fale comigo a seguinte frase: Senhor, eu quero entender. Um pouco mais forte: eu quero entender a sua palavra, o seu direcionamento, os seus caminhos. Eu quero seguir aquilo que o Senhor mandar, para que eu faça a tua vontade, ó Deus. Em nome de Jesus. Senhor, oramos ao Senhor mais uma vez essa noite, ó Deus, porque nós acreditamos, ó Pai, que o Senhor tem muito para falar conosco. Deus amado, eu acredito que a tua palavra, ela é uma palavra viva, ela é uma palavra que renova, ela é uma palavra que transforma, ela é uma palavra que modifica. Ela é uma palavra, Deus amado, que traz de volta a vida, da mesma forma que ela pode tirar a vida também, ó Deus. Eu acredito que o Senhor tem grandes coisas para fazer, Deus, na nossa vida. Eu acredito, Pai, que o Senhor tem uma obra para cada irmão que está aqui neste lugar. Eu acredito, ó Deus, que o Senhor tem transformação, o Senhor tem vida eterna. Eu acredito, ó Deus amado, que o Senhor tem um chamado. Eu acredito, ó Deus, que o Senhor quer usar as pessoas que estão aqui no seu trabalho, na sua casa, na sua escola, na sua faculdade, na sua família. Deus, eu acredito, ó Pai, que o Senhor tem grandes coisas para fazer na nossa vida. Eu acredito, ó Deus, que o Senhor tem grandes coisas para fazer nesta igreja, ó Pai. Então eu te peço, Senhor, nos guia no caminho correto. Eu te peço, ó Deus, que o Senhor possa nos dar o direcionamento correto. Coloca, ó Deus, na nossa vida pessoas que vão nos ajudar, ó Pai. Coloca, Deus, na nossa vida pessoas que vão nos direcionar, ó Deus. Coloca, Pai, na nossa vida pessoas que vão nos ajudar, vão nos impulsionar para ter uma vida com o Senhor, para ter uma vida junto do Senhor, para que nós possamos ser um milagre do Senhor, ó Deus. Porque uma pessoa, Pai, que acorda todos os dias e é fiel ao Senhor e segue os seus caminhos, isso é um milagre, ó Deus. Uma pessoa, Deus amado, que não se rende àquilo que esse mundo tem oferecido. Uma pessoa, Deus amado, que não se rende àquilo que Satanás tem oferecido. Uma pessoa, Deus amado, que não se deixa ser levado pelas más influências, ó Deus amado, todos os dias. Se mantém firme, se mantém intrépidos, ó Senhor. Isso é um milagre, ó Deus. Eu te peço que o Senhor possa, Deus amado, lembrar a cada um aqui dessa palavra, tocar no coração, no momento em que tiver uma oportunidade, para que essas pessoas possam, Deus amado, levar a palavra do Senhor para fora dessas paredes, possam transformar as vidas das pessoas que eles encontrarem por aí, ó Deus, em nome de Jesus. Amém? Aplauda o Senhor. Aleluia. Agradeço a oportunidade.
Só para deixar mais uma coisa clara, que a gente falar para você ver como que uma atitude ela muda as pessoas. Depois que esse homem falou isso com a gente lá na Coca-Cola, o tanto de vezes que eu mesmo já preguei lá, eu já perdi as contas. O rapaz do meu lado também. Às vezes chega uma pessoa meio triste lá, a gente começa já. Faça isso. Faça a diferença. Uma palavra vale muito mais do que um montante de dinheiro, do que uma casa nova, do que um carro novo. Uma palavra pode mudar uma vida. Uma casa não. Um carro não. Você vai entrar dentro dele e você vai continuar sendo o mesmo. Amém?